Fala galerinha, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para os anos finais aí do ensino fundamental, a galerinha aí do 6º ano. Bom, eu me chamo Pedro Vitor e na aula de hoje nós vamos continuar dando um recado especial a você em relação a essas didáticas que estamos vivenciando durante essa semana, falando sobre planta baixa, falando sobre proporção, grandezas diretamente proporcionais, que Briane deu início e hoje eu vou fazer o encerramento, certo, dessa trilha dessa semana, tá bom? Então sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de hoje. Como eu falei, né, estou substituindo aqui a professora Briane hoje, que está dodói. Briane, melhoras para você, se cuide, que aqui está tudo ok, tá bom? Você sabe também que a nossa aula ela tem um sistema de aula digital, onde você pode estar acompanhando a nossa aula através da TV, através do celular ou através do computador, certo? Onde você pode assistir a nossa aula ao vivo, participando conosco e também você pode, além de assistir a nossa aula ao vivo, você pode também participar através do chat, comentando com a gente, falando aí suas dúvidas, colocando seus comentários, falando o seu nome, falando também a escola que você estuda, e isso é bastante importante para a gente fica bastante felizes com cada comentário de você, certo? Hoje quem está me acompanhando aqui é o professor Heleno, vou passar a palavrinha para ele falar um pouco sobre a interatividade, como você faz para baixar aí o nosso aplicativo e participar ao vivo aqui da aula conosco. E aí, meu povo, tudo certinho com vocês? Estou aqui, amanhã eu vou estar de novo com vocês, mas já estou aqui dando esse suporte a Pedro hoje, né? Estou aqui no chat, já mandei o meu bom dia no chat para vocês e fiquem à vontade para tirarem suas dúvidas. Eu talvez não saiba responder, mas o que eu não souber, eu jogo a bola para Pedro e ele vai aí matar no peito e responder tudo para vocês. Então é isso, estou aqui e espero a participação de vocês, como sempre, né? Porque vocês são bem animados. É isso aí, não se preocupe, professor, que eu não vou colocar você em saia justa, nem se preocupe, tá bom? Então, gente, baixa o aplicativo da gente, tá bom? Billy vai colocar aí 2 QR Codes que tá aparecendo na sua telinha. Você vai pegar o seu celular, vai colocar o seu celular aí no QR Code do seu sistema operacional, seja ele Android ou iOS, certo? E aí você vai ser direcionado à sua loja de aplicativo. Lá, você faz o download do aplicativo, vai pedir o seu login e a sua senha. Então, o login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento. E aí você vai ter acesso ao aplicativo. Não se preocupe que não vai gastar pacote da sua internet. Então, lá você vai ter acesso às aulas. Lá você vai poder participar no chat também, mandando suas dúvidas, mandando seus comentários. Então, se você está assistindo aí a aula pela TV, vou pedir para a Billy colocar o QR Code aí novamente, certo? Faz o download e vem participar ao vivo aqui com a gente. Se você já está assistindo essa aula pelo nosso aplicativo, então encaminha esse vídeo aí ou ensina o teu colega de classe a baixar o aplicativo e participar aqui da aula. Cada dia mais o número de alunos está crescente, o pessoal está participando bastante, mas com certeza o número ainda pode ser bem maior, tá bom? Então, como eu falei para vocês, a gente gosta bastante aí da participação de todos, falar com a gente aqui no chat deixa a gente muito feliz, tá? Então, você pode também, Briane colocou aqui no slide, você pode também participar e assistir a aula através do computador. Então, esse é o site aí que você vai acessar e lá você vai ter o site igualzinho ao aplicativo. Então, você pode participar aí através do computador, também participando aí do chat. Você coloca aí, vai aparecer essa telinha, clica aí em Sou Aluno, coloca o seu login e a sua senha, certo? Lá no nosso aplicativo também tem as trilhas da semana, tá? Então, nessa trilha, você vai ver aí todo o conteúdo programático, não só de matemática, mas também de todas as outras disciplinas, o que é que a gente está vivenciando, e no finalzinho da trilha de cada disciplina tem uma atividade. Então, tenta fazer essa atividade,
manda para o teu professor também para ele tirar as dúvidas, ele com certeza vai dar um suporte para você. Comenta e fala com a gente também através do nosso canal no YouTube. Lá tem todas as aulas por ordem cronológica, então assiste lá, fala com a gente, certo? Estamos de olho também lá nos comentários. O número de inscritos lá no nosso canal no YouTube também está um número crescente, mas pode ser bem melhor, tá bom? Então acompanha lá nosso canal no YouTube, tem uma playlist lá do 6º ano com todas as aulas, não só de matemática, mas também de todas as outras disciplinas. Você pode assistir na velocidade que você quiser, no horário que você quiser, quantas vezes você quiser. Então tá tudo bem bonitinho, bem mastigadozinho lá para você, tá bom? Vamos começar a nossa aula de hoje. Os recados foram dados, então pega o seu caderno aí, pega a sua caneta. A gente vai começar aí a relembrar o que foi que a gente viu na aula passada, o que foi que Briane passou para você na aula passada, e aí a gente dá continuidade à nossa aula de hoje, tá bom? Então, na aula passada, a gente viu aí a ideia de perspectiva, né? A gente viu aí o exemplo que Briane trouxe em relação à estrada. Quando a gente olha para o final da estrada, em relação ao que estamos vendo, a gente vê, a gente pensa que essa estrada aí, essas linhas que estão paralelas, elas vão se cruzar lá no final, certo? Mas apenas é uma ideia de perspectiva. A gente tem essa ideia também quando a gente está no mar. A gente olha para o mar, a gente vê o encontro lá do mar com o céu, mas se a gente continuar andando em direção ao oceano, a gente vai ver que quanto mais a gente vai andar, mais vai se afastar essa ideia aí do encontro, né, do mar com o céu. A gente não vai encontrar, se a gente for andando, aquilo ali não tá parado, a gente não vai encontrar. Então, é só uma ideia aí de visão, de vista e de perspectiva. Briane trouxe algo massa que foi em relação à angulação dos nossos olhos, né? Do que é que a gente vê em relação aos objetos. Então, ela trouxe esse exemplo aí da máquina fotográfica. Falou também em relação à visão, né? A vista de um coelho, né? Que o coelho ele consegue ver quase 360 graus, certo? Mas que o ser humano, né? Nós conseguimos ver até 180 graus, né? Só a metade de uma volta, tá bom? Então, quando a gente pega aí, ó, ela colocou o exemplinho aí do aluno vendo com um binóculo, então a gente consegue ver mais de perto ou mais de longe, dependendo do espelho que a gente vai estar visualizando aquela imagem, tá? A gente viu também essa ideia aí da visão vertical e da visão panorâmica, né, da nossa vista. Então, quanto maior for o nosso foco, né, quanto maior for distante essa visão, menos foco a gente vai ter. E quanto mais focado, né, essa questão aí dos 3 graus apenas que a gente está focado, depois tem 10 graus, né, baseado aí nesses 3 graus que está aí, tanto para a esquerda quanto para a direita. A gente tem aí uma ideia de leitura, né, uma visão um pouco mais panorâmica para a ideia da leitura, ou seja, a gente consegue ler sem estar tão focado naquela palavra, tá bom? A gente já consegue, quando a gente está lendo, a gente já consegue ver qual é a próxima palavra que vai vir, certo? Mesmo quando a gente não está focado, certo? Depois a gente tem aí os ângulos, né? Abrindo aí, a gente tem mais 20 graus, tanto para a esquerda quanto para a direita, e aí a gente começa a reconhecer os símbolos, certo? Depois, mais 30 graus, aí a gente consegue ainda, né, reconhecer as cores, mas quando vai aumentando, né, a gente tem aí os 60 graus, tanto para a esquerda quanto para a direita, e depois os 90 graus, a gente tem apenas aí a visão panorâmica. Então, a gente começa a perder o foco, a gente não consegue mais ler, a gente não consegue mais reconhecer as cores, a gente fica apenas com a visão panorâmica, tá bom? E aí ela trouxe o exemplo aí da questão das selfies, né, das fotografias que a gente tira em relação a essas vistas e essas perspectivas. Então, a gente tem uma mulher ali na bicicleta, né,
após fazer o seu pedal e ela tirou uma selfie e pode notar que ela esticou o braço. Então, se ela estica o braço e coloca o braço mais para baixo, vai pegar ela e vai pegar o céu. Mas ela não queria que pegasse apenas o céu, ela queria que pegasse a estrada. Então, ela levantou um pouco mais o seu braço para que essa vista que está atrás dela, né, seja também ressaltada. Se ela quisesse mostrar apenas o seu rosto, ela tiraria uma selfie com o celular mais perto dela, certo? Então, a gente tem aqui, ó, várias opções, né, mostrando para você essa ideia, tá? Tem essa foto aqui com um aparelho que dá a ideia do braço, né, esticado. Então, você vai utilizar o seu braço para esticar e ainda mais também um aparelho. Então, a vista que vai estar por trás dessas pessoas vai ser um pouco maior do que se eu esticasse apenas o braço, certo? E também, professor Heleno, né, e Isabel ajudaram o Briane aqui com essas 3 fotos que eu achei sensacional. Eu gostei de verdade dessas fotos, que dá justamente essa ideia de perspectiva, né? Na aula passada eu falei da ideia do carro, que a gente consegue, quando a gente vê um carro longe, a gente consegue ver o carro e mede com o nosso dedo, o carro vai se aproximando, a gente consegue medir com a nossa mão, depois ele vai se aproximando, a gente consegue medir com um palmo, daqui a pouco o carro está passando por você e o carro ele é maior do que você, mas você, como ele estava longe, a gente consegue medir aí com a palma da nossa mão, por exemplo. Tá? Então você pode notar nessas 3 fotografias aqui que o tamanho real dessa árvore de Natal não é maior que o professor Heleno, ela é bem menor, certo? Mas por conta dessa perspectiva, a gente pensa que é maior, certo? Briane não é tão pequena assim para caber em um bambolê, certo? Foi uma ideia de perspectiva, mas o professor Heleno quase que ela fica do tamanho de Isabel ainda, não foi? Pois é. Vocês não imaginam o rolê que foi tirar essas fotos. Foi massa demais, porque a gente ficava naquela, vai mais para cá, vai mais para lá, fica mais longe, mais distante. Por aí foi. Então, essa ideia, Briane estava falando dos perrengues, Isabel se estressou, né? Não queria mais fazer, mas no final deu tudo certo, né? Essa ideia do sapato aqui também ficou bastante legal. Você pode notar que a foto, o pé de Isabel está bem próximo aí do celular, certo? E Briane está bem distante do celular, por isso que dá essa ideia aí de que Isabel está esmagando Briane após se estressar, né, na produção dessas fotos, tá bom? Então aqui tem um vídeo mostrando um pouco de como foi aí para fazer essas fotos. Você pode ver que na foto no meio, né, que é na foto do bambolê, Isabel está bem mais à frente aí do que Briane em relação ao celular, para dar essa ideia de profundidade para que Briane possa caber aí dentro do bambolê, tá bom? Então, depois disso, na aula passada, a gente falou aí, Briane falou para você sobre a ideia essa ideia de vista e de perspectiva. Teve aqui uma figurinha aqui, né, uma tirinha, certo? E essa tirinha dá justamente essa ideia de perspectiva e de vista, tá? Se a gente olhasse essa pirâmide de lado, a gente viria aí um triângulo. Se a gente olhasse aí essa pirâmide de baixo para cima, a gente só conseguiria ver um quadrado, certo? Então, essa ideia de vistas e de perspectiva nos dá a ideia em relação ao ângulo que você está vendo aquela determinada situação, certo? E aí a gente falou da ideia das formas bidimensionais, né? Dos polígonos e das formas espaciais, das formas tridimensional, que temos aí 3 dimensões, por isso que o nome é 3D, certo? E 2D também significa aí 2 dimensões, certo? Então, toda vez que a gente pega uma figura geométrica espacial, tá? E se eu pegasse uma figura geométrica espacial aqui e mostrasse para você, aí na sua casa, como você está vendo aí através de uma TV ou através de um celular, que é uma região plana, você só conseguiria ver apenas um pedacinho de toda essa figura. Eu teria que estar aqui girando. É a mesma coisa da minha situação aqui. Eu estou aqui, mas você está vendo apenas uma figura plana aí, certo? Você não consegue ver o que é que está aqui nas minhas costas, por exemplo. Poderia estar um cone bem grandão aqui
que você não conseguiria ver. Mesma coisa se eu virasse de costa, você não conseguiria ver meu olho, meu nariz, a minha boca, porque é uma questão de vista e de perspectiva, certo? Briane trouxe esse exemplo aí do cone. Se a gente visse o cone aí da esquerda para a direita, a gente viria um triângulo, mas se a gente olhasse de baixo para cima, a gente veria apenas um círculo, certo? Então, essa é a ideia aí de vistas e de perspectivas. Aqui a gente tem um cubo, né, ou um dado, tá? Pode notar que a gente só consegue ver 3 faces desse cubo aí, tá bom? Então, se eu começo a rotacionar esse cubo, aí eu consigo ver as outras faces dele, certo? Como a gente sabe, o cubo ele tem 6 faces, mas aqui, como eu estou aqui apenas numa TV, eu só consigo ver 3 faces dessa, certo? Depois, Briane trouxe esse exemplo aqui, massa para a gente, tá? Que foi mostrando aí a ideia da construção, da união desses 4 cubos, tá? E colocando aí em relação às vistas, e aí a gente foi movimentando essa imagem, mostrando aí para você que pode ter várias vistas em relação a esta mesma imagem. Então, eu tenho aí, ó, os 3 quadrados, vendo dessa parte aí, tá? Se eu começo a rotacionar ela, eu consigo ver aí outros 3 quadrados. Se eu colocasse cores nessas faces, a gente poderia ver aí essas faces mudando aí de cor conforme eu fizesse a rotação dessa figura, certo? E a gente pode, através dessas imagens aqui, frontal, esquerda, posterior, direita, superior e inferior, a gente pode construir a figura tridimensional. Então, a gente pode fazer aí o caminho inverso, né? Geralmente, eu estou mostrando aqui para você o cone, e aí a gente viu a vista da esquerda para a direita, eu tenho uma figura plana. De baixo para cima, eu tenho uma figura plana. Mas se eu mostro para você aqui 6 figuras planas, de várias vistas diferentes, de uma figura tridimensional, você é capaz de construir essa imagem, certo? Depois a gente falou aí da parte de ampliação e de redução, tá joia? Quando a gente faz a ampliação ou a redução dessa figura de forma proporcional, os lados desse polígono aí, dessa figura, também eles são proporcionais. E essa divisão que a gente faz, a gente chama de razão de semelhança, certo? Então, o que foi que Briane fez aqui? Ó? Briane fez a divisão do 4 com o 12, tá aqui, e do 3 com o 9. Ela pegou os lados aí correspondentes e efetuou uma divisão. Pode notar que a gente tem que seguir a mesma ideia. Se eu estou aqui ó, com esse lado menor e aqui o lado maior, eu coloquei aqui a razão. Na próxima razão, eu tenho que seguir a mesma ideia. Primeiro o lado do retângulo menor, depois o lado do retângulo maior, certo? E essa ideia que a gente consegue ver de ampliação e redução, a gente consegue ver aí bastante no nosso dia a dia, tá? Imagina aqui, ó, eu tenho aqui uma maquete do Museu da Cidade do Recife, do Forte das 5 Pontas, mas esse forte aí só tem, essa imagem que você está vendo aí, só tem 4 pontas, né? É porque essa imagem que está aparecendo aí é a imagem original do Forte das 5 Pontas, que foi destruído, né, em 1654 pelos holandeses, e aí quando fizeram a reconstrução desse Forte das 5 Pontas, fizeram com apenas 4, certo? Então, o Forte das 5 Pontas tem 4 pontas hoje, mas originalmente ele tinha 5 pontas. Então, quando eu pego essa maquete aqui do forte, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma redução, tá, da figura original. Tá? Não tem como pegar aquela figura original e trazer para uma sala de aula, por exemplo. Eu tenho que fazer uma maquete, eu tenho que fazer uma redução. E essa redução ela tem que se dar de forma proporcional, como eu falei na aula passada também, em relação ao mapa do Brasil. Se você pega o mapa do Brasil, certo? Para você ter ele em mãos, você tem que fazer uma redução, certo? E essa redução ela tem que ser de forma proporcional. Uma forma prática de mostrar isso para você é através do nosso Google Maps, certo? Lá nesse mapa, você consegue enxergar
certo? Uma cidade apenas com o seu aparelho do celular, por exemplo. Então, você observa aquela cidade, mas aquela cidade está representando aí uma redução, como o Briane mostrou aqui nesse vídeo, relacionando aí e mostrando o forte das 5 pontas em uma escala menor, certo? A gente consegue ver aí o forte apenas na televisão, certo? Então, observe, o que eu quero mostrar para você em relação a esse mapa é que você consiga observar o que é que está acontecendo com essa imagem, certo? Eu vou voltar aqui e vou colocar novamente para que você entenda o que é que está acontecendo com esses números, tá bom? Então, deixa bem grandão aí, Billy. Pessoal, olha aí para a parte inferior direita, certo? Tem os números aqui que estão se modificando conforme a gente dá um zoom ou tira o zoom do gráfico, tá? Então, aqui, ó, a gente está vendo aí, ó, 10 metros. Eu vou voltar de novo. Olha, veja aí, ó, a gente tem aí, ó, 10 quilômetros. Conforme a gente vai dando um zoom, esse número ele vai diminuindo, ó, já está em 1 quilômetro, certo? 500 metros, e aí vai dando zoom, ó, 100 metros, depois vai dando mais um aí, 50 metros, 20 metros, 10 metros. Então, esse número que a gente tá diminuindo aí, ele está diminuindo porque a gente está aumentando a escala. Então, quando a gente aumenta a escala, a gente chega mais próximo da imagem, certo? E esse valorzinho daí, ele vai diminuindo. Se eu for tirando o zoom, tá, dessa imagem, a gente vai ter um aumento aí desse valor. Então, esse valor, ele está aumentando e está diminuindo em uma proporção, certo? E essa proporção aqui, que a gente está falando de razão, né, do tamanho do desenho, do tamanho da maquete para o tamanho na realidade, a gente chama isso de escala. Então, esse valorzinho que está aparecendo aí, esse valorzinho aí ele vai ser modificado conforme a gente dá o zoom ou retira o zoom aí da imagem, tá bom? Professor Heleno, vou passar a palavrinha aqui para você, para ver como é que está a movimentação aí no chat, se o pessoal está entendendo, se o pessoal tem alguma dúvida. Fala aí comigo. Até então, sem dúvidas. Até porque esse sexto ano, eles são desenrolados demais. A gente sempre costuma dizer aqui que eles são incríveis, porque eles sempre conseguem entender o que a gente está falando. E, Pedro, enquanto tu estava falando aí, lá na parte da visão periférica e tal, eu estava trazendo para a minha realidade, né? Como eu sou da dança também, além da parte da educação física, a gente utiliza muito isso quando a gente está dançando, quando a gente está no palco, fazendo vídeo, ou em show, qualquer coisa do tipo, porque a gente não pode ficar o tempo inteiro querendo olhar para o lado para se posicionar, né? Então a gente usa muito essa visão. Por mais, como você explicou, a gente não consiga ter tanta clareza, né? Mas a gente consegue ver posicionamento. E essa questão aí do Google Maps, se não fosse isso, como é que a gente ia conseguir andar e conhecer? E também tem a parte do Street View, né? Que quando a gente dá muito zoom, às vezes dá uma opção da gente ir direto, ver a rua e conseguir visualizar ali mais, digamos que, na realidade, né? Como é aquele local. Mas é isso, por enquanto, sem dúvidas. Show de bola. Essa questão aí que ele falou de você ver na realidade, né? Quando você vai dando zoom aí no gráfico, vai aparecer um bonequinho amarelinho. Você clica nele e arrasta para a localidade. E aí ele vai dar uma visão bidimensional, claro, né? Mas você consegue girar aí o seu mouse e você consegue ver aí as ruas, né? Rua, nome de casa, você consegue ver tudo praticamente na realidade, certo? Claro, isso foi feito através de... Você chegou a ver, professor, os carros da Google? Não, nunca vi não. Eu já ouvi falar. É igual ao caviar, né, que o povo diz. Nunca vi, nem comi, só ouço falar. Passava os carros aí da Google com um negócio em cima, tirando foto de toda a região, e aí eles jogaram isso aí no mapa. Claro que se você pintar a sua casa hoje, não vai estar lá no Google Maps, lá na realidade, mas vai estar aí tudo direitinho, tudo bonitinho. Você consegue ver aí uma visão tridimensional, porque você consegue girar aí o mapa, como a gente fez com aquele cubo, tá bom? Então, a gente pode aí ter essa visão, tá, de planta baixa, certo? Que é uma vista, é uma perspectiva de algum imóvel, de alguma casa que você consegue ver, certo? Então, quando a gente tem aí
essa ideia da vista e da perspectiva, quando a gente pega aí, por exemplo, uma parede, eu citei na aula passada também, né? Se a gente vê uma parede aqui de frente, eu consigo ver um retângulo bem grande. Mas se eu olhar de cima, eu vejo apenas um segmento de reta. Então, isso é o que acontece com as casas, por exemplo. Quando a gente está dentro da casa, a gente já consegue ver todos os móveis, a gente consegue ver toda a ideia aí de vista tridimensional. Mas se eu quero encontrar aí uma planta baixa, uma vista de cima, a gente só consegue encontrar linhas, como é nesse caso aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui essa imagem, certo? E aí eu quero fazer a planta baixa dessa figura. Então, Briane dá um show aqui de edição, vem mesmo, pô. Que coisa massa. E aí, essa partezinha tracejada aqui é a planta baixa desse terreno, ou seja, eu coloquei aí essa vista de cima, tá? Apenas para que você entenda, tá? O que significa aí a planta baixa, beleza? Então, é apenas essa vista de cima. Então, quando você olha de cima essa parte, você consegue ver as divisões, né, dos cômodos desse imóvel que está apresentado aí. Então, a gente consegue, através da planta baixa, a gente consegue colocar aí, tá? Nesse exemplo aí, deixa bem grandão aí, Billy, por favor. A gente tem uma vista de cima de uma casa. Então, a gente tem ali, ó, a entrada, a gente tem a sala, a cozinha, os 3 quartos, os 2 banheiros. Você consegue colocar também na planta baixa, só para a ideia aí de medição, tá? Você pode colocar aí, ó, na cozinha tem a pia, tem a mesa, e tudo são vistas de cima. Tem a vista de cima do fogão, tem a vista de cima da pia, nos quartos temos aí as camas. Então você consegue começar a colocar aí algumas ideias referente à planta baixa. E pode notar que nessa planta baixa, deixa grandão, Billy, aí de novo, por favor. A gente tem aí uma escala, tá? Uma escala que ele colocou aqui, ó, de 1 para 70. Esses 2 pontinhos significa divisão, tá? É a divisão de 1 para 70. E o que significa essa divisão? Significa dizer que para cada 1 centímetro que eu coloquei aí nessa planta, tá? Na realidade, são 70 centímetros. Para cada 1 metro que eu coloco nessa planta, eu tenho aí 70 metros na realidade. Então, essa é a ideia de escala. É a razão aí, é a divisão entre a medida do desenho para a medida da realidade, tá bom? Vou passar a palavrinha para o professor Heleno para ele se despedir. Já estouramos o horário, tá? E a gente se vê e se encontra numa próxima aula. E é isso, minha gente. Essa imagem aí me lembra um joguinho que não é de vocês, não é tão famosinho agora na época de vocês, né? Mas quando eu era adolescente, eu jogava muito, que é o The Sims, que a gente conseguia ver toda essa imagem e montar a nossa própria casa, né? Então me lembrou muito disso. Mas é isso, muito obrigado. Vejo vocês amanhã, né? Por aqui. E é isso, um cheiro. Tchau, tchau, pessoal. The Sims não é tão antigo, não. Acho que eles conhecem, né? Eu pensei que você ia falar do Pac-Man, que tem essa mesma ideia, também, né? Então é isso, pessoal. Um cheiro no seu coração e até a nossa próxima aula.